Em todo o mundo, existem muitos locais assustadores para explorar. De casas amaldiçoadas, castelos sinistros, e até hotéis mal-assombrados, esses lugares te darão calafrios. E se você não viu a parte 1 desse vídeo, o link está na descrição. Vamos continuar o nosso tour pelo desconhecido? Whaley House, Califórnia. A Whaley House recebe o nome dos proprietários anteriores da residência, a família Whaley. O próprio chefe da família, Thomas Whaley, projetou a casa, cuja construção começou em 1856 e foi concluída no ano seguinte. Embora a casa fosse realmente bonita, muitas tragédias assolaram. O filho de Whaley, Thomas Jr., morreu apenas com 18 meses, após contrair escarlatina. Pouco depois, um incêndio destruiu parte da casa, que Thomas havia transformado em armazém. Abalados com suas perdas, a família decidiu que era hora de se mudar para São Francisco. 10 anos depois, a família voltou para San Diego, para tentar consertar o que havia sido arruinado pelo incêndio. A conclusão da casa foi finalizada, e tudo estava bem, até que em 1885, Violet, uma das filhas, tirou a própria vida, depois de um casamento fracassado. A Whaley House é talvez o mais famoso de todos os locais assombrados em San Diego. Mesmo antes de toda a tragédia que se abateu sobre eles, os Whaleys disseram ao jornal local que estavam enfrentando um poltergeist que acreditavam ser o fantasma de James and Yankee Dean Robinson, que foi enforcado na propriedade por roubar um barco anos antes da casa ser construída. Além do mais, a Whaley House foi construída sobre um antigo cemitério. Eles disseram que ouviam passos, e pessoas nas ruas viam aparições nas janelas da casa. Durante os períodos posteriores de restauração da casa, trabalhadores e visitantes alegaram ouvir sons, visões e até cheiros estranhos e inexplicáveis. A maioria sentia uma presença poderosa sempre que entrava na residência, muitos acreditam que isso seja o fantasma persistente de Jim Robinson. Choro de um bebê pelos corredores da casa são ouvido, talvez seja do bebê Thomas Jr. Uma jovem aparição foi relatada em várias ocasiões no segundo andar da casa. Talvez esse fantasma seja o da jovem Violet Whaley, pois é onde o quarto dela ficava, ainda entristecida pelo seu casamento desfeito. Pontos frios são frequentes em toda a mansão, e acham também que Violet esteja fazendo isso. Thomas, o pai e construtor da casa, é frequentemente visto, usando sua cartola e casaco de marca registrada, enquanto olha para baixo do topo das escadas. Muitas pessoas já perceberam o cheiro de perfume francês permeando a casa, um dos favoritos de Anna, viúva de Thomas. Ainda foram vistos vários objetos se mexendo por conta própria, como o lustre da sala de música, que balança para frente e para trás, quando não há vento. As luzes também se apagam e acendem sem explicação, e frequentemente há a presença de uma névoa estranha persistente. A Casa Branca, Washington. As histórias de fantasmas fazem parte da herança da Casa dos Presidentes dos Estados Unidos. Dizem que o presidente Harrison foi ouvido vasculhando o sótão. O presidente Andrew Jackson assombra o que um dia foi o seu quarto na Casa Branca. E o fantasma da primeira-dama Abigail Adams foi visto flutuando por um dos corredores, como se carregasse algo. O incidente mais traumático da história da Casa Branca foi sua destruição pelas tropas britânicas em 1814. Um soldado real aparentemente morreu no ataque depois de ajudar a incendiar a Casa Branca, e há relatos de que ele volta ocasionalmente para terminar o trabalho. O fantasma presidencial mais avistado foi o de Abraham Lincoln. Eleanor Roosevelt uma vez afirmou que enquanto trabalhava sentia a presença de Lincoln. Também durante o governo Roosevelt, um jovem funcionário afirmou ter visto o fantasma de Lincoln sentado em uma cama, tirando as botas. Castelo de Edimburgo, Escócia. O Castelo de Edimburgo tem fama de ser um dos lugares mais assombrados da Escócia. E a própria Edimburgo foi considerada a cidade mais assombrada de toda a Europa. Em várias ocasiões, visitantes relataram ver nas partes mais antigas do castelo, uma misteriosa senhora, vestida como uma nobre do século XVI, às vezes apenas vagando, outras vezes chorando. Alguns dizem que ela pode ser Janet Douglas, Lady Glamis, uma mulher acusada de feitiçaria pelo rei Jaime V, e que foi queimada na fogueira, fora do castelo, na frente de seu filho. Duas das aparições fantasmagóricas mais conhecidas do castelo são soldados.
Reza a lenda que há muitos anos a entrada de um túnel subterrâneo, talvez uma rota de fuga em caso de cerco, foi descoberta nas profundezas da fortaleza. Um gaiteiro regimental foi convencido a explorar o túnel, tocando sua gaita enquanto descia, para que seus companheiros, acima do solo, pudessem acompanhar seu progresso. Mas na metade do caminho ele sumiu. Os soldados desceram para procurar o gaiteiro, mas ele nunca mais foi visto. O túnel foi selado, e hoje as pessoas ainda afirmam ouvir o som fraco de gaitas de fole sob as pedras da cidade velha. Outro fantasma militar visto é o de um baterista sem cabeça. Esta figura horrível foi vista pela primeira vez tocando um sinal de alerta em 1650, pouco antes de o castelo ser atacado. Desde então, o baterista sem cabeça tem sido considerado um prenúncio de perigo. Um fato curioso é que o castelo de Edimburgo tem seu próprio cemitério de animais de estimação. Cães que eram mascotes do regimento ou pertenciam a soldados ilustres estão enterrados neste cemitério. De acordo com alguns visitantes, o fantasma de um cachorro preto desalinhado foi visto vagando pelo terreno do castelo. Penitenciária Estadual do Leste, Filadélfia. Criada em 1829, a Penitenciária Estadual do Leste, na Filadélfia, foi a primeira prisão a ter uma solitária. Presos ficavam isolados, comiam isolados, e até os exercícios eram feitos individualmente. A penitenciária foi acusada de ter causado doença mental entre os seus prisioneiros. Ela funcionou como uma prisão de 1913 até ao seu fechamento, em 1970, e abrigou criminosos famosos, como Al Capone. A penitenciária hoje é um museu, e recebe visitantes constantemente. Desde então, tem-se ouvido histórias sobre sons vindos das celas, barulhos estranhos, e solitários lamentos, nos escuros corredores. A cela número 12 é famosa por uma risada assombrosa, e a torre de guardas acumula relatos de aparições de uma figura sombria, que vigia a prisão durante as noites. Staley Hotel, Colorado. Em 1903, Freelan Oscar Staley, o inventor de carros a vapor, foi atingido por um ressurgimento da tuberculose com risco de vida. O tratamento mais recomendado na época era respirar o ar fresco e seco em uma altitude bastante elevada. Ele subiu nas montanhas rochosas da cidade de Estes Park, no Colorado, a 2.500 metros acima do mar. Em 1907, Staley havia se recuperado totalmente. Ele então decidiu transformar sua rústica casa nas montanhas em um hotel, mesmo sabendo que o lugar havia sido construído em cima de um cemitério indígena. Mesmo percebendo várias atividades paranormais no lugar, ele inaugurou o Staley Hotel em 1910. Por décadas, o Staley foi visto como um destino luxuoso e exclusivo, mas na década de 70, o hotel caiu em grave abandono, devido a anos de negligência e falta de investimento. Porém, em 1974, tudo muda, quando o escritor Stephen King, sabendo da história sombria do hotel, decide se hospedar no meio do inverno quando o hotel estava fechado. King ficou no quarto 217, onde, em um pesadelo vívido, teve a ideia do livro Iluminado. A conexão de Staley com King que inspirou o Iluminado são a ocorrência assustadora mais famosa e influente do hotel. Mas acontecimentos estranhos e supostamente paranormais foram relatados muito antes da década de 70, alguns especificamente no quarto 217. Quando o hotel tinha 2 anos de inaugurado, a energia caiu pela primeira vez devido a uma inundação. Freelan Staley decidiu instalar uma lanterna a gás em cada quarto, e um vazamento causou um acúmulo de gás no quarto 217. A camareira-chefe, Elizabeth Wilson, entrou na sala com uma vela acesa e provocou uma grande explosão. Wilson sobreviveu milagrosamente e voltou ao trabalho em 1913, permanecendo empregada no hotel até 1950. De acordo com alguns hóspedes e funcionários do hotel, o espírito de Wilson ainda reside no quarto 217, e os hóspedes compartilharam histórias de como acordaram em um quarto mais arrumado do que na noite anterior, com as roupas dobradas e as malas organizadas. Stanley morreu em 1940, aos 91 anos, mas como Wilson, muitos acreditam que ele ainda pode ser visto e sentido no hotel, especialmente no bar e na sala de bilhar. Segundo alguns relatos, o fantasma de sua esposa, Flora, aparece tocando piano, e risadas de crianças podem ser ouvidas no corredor do hotel. O quarto 401, de acordo com alguns, é o quarto mais assustador do hotel, e assombrado por um fantasma masculino hostil. No corredor do quarto 407, vários hóspedes relataram a estranha experiência de sentirem alguém sentar no pé da cama.
No quarto 428, alguns tiveram a visão de um vaqueiro pairando sobre a cama. Não há quartos acima destes, mas houve vários relatos de sons estranhos, como móveis sendo arrastados e passos vindos do teto. Depois do lançamento do filme, O Iluminado, em 1980, o hotel ficou famoso, e hoje oferece tours macabros para os seus visitantes. Esses foram alguns dos lugares mais mal-assombrados do mundo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigada e até o próximo vídeo.